cinema. Continuando a nossa série que está muito gostoso, que é sobre filmes que tratam da adolescência. Hoje a gente vai comentar o filme Quase Famosos. Esse filme é um filme delicioso de assistir. Para quem gosta de música, então. E eu estou aqui com os nossos convidados. Rafael, obrigada mais uma vez. Ô, Fátima, poxa, eu que agradeço o convite, a sua companhia, as nossas convidadas aqui também com muito a acrescentar. E é sempre muito bom falar de cinema, né? Muito bom. Sandra, minha parceira de sempre, está aqui também. Obrigada. É sempre delicioso estar com vocês. Amei a escolha do filme, Quase Famosos. Eu vou confessar uma coisa para você, hein, gente? Sou apaixonada por rock, então é uma delícia. Quem não é fã de... Quem não é, né? E a Patrícia Macieira, que está participando dessa série, psicanalista, e está aqui ajudando a gente a desvendar aí a cabeça dos personagens. Obrigada, Fátima, pelo convite, né? E para mim também é muito gostoso poder participar com vocês, não é, de discutir sobre adolescentes pela vertente da psicanálise, né? Muito mais gostoso do dia. Verdade, muito bom. Esse filme, Quase Famosos, ele aborda assim a relação que os adolescentes, os jovens têm com o ídolo, aquela coisa de ter um ídolo, de seguir um ídolo, né? E ele conta a história de um personagem real, o Cameron Crowe, que é um menino que escrevia sobre rock, daí ele começa a mandar artigo para as revistas, ele chega a escrever para Rolling Stones, e ele se torna um jornalista, e aí ele acaba entrando numa turnê de uma banda, que ele vai seguir pelos Estados Unidos acompanhando essa turnê. Esse menino é um menino típico americano, assim, ele tem uma mãe muito controladora, muito cuidadosa, né? E ele viaja com aquela banda envolto naquela época, principalmente, né? Que tinha muita droga, né? No meio do rock and roll, muita bebida, o sexo demais. Mas é muito interessante, vocês vão ver que ele consegue conviver com tudo isso, mas sem entrar nessa coisa, né? Os princípios dele são mais fortes aí, né? E para quem gosta de música, o filme é delicioso, porque a trilha sonora dele é fantástica, né? Rafael, fala aí um pouco pra gente desse filme. Eu gosto muito desse filme e é curioso, né? Até um tempo atrás a gente estava, alguns colegas, né, cinéfilos também conversando na internet e tal, e eu lembro que tem um amigo meu, que não é daqui, é do Sul, e ele falou mal desse filme. Ele falou assim, porque naquela época não era como o filme mostra, né? Porque naquela época era muito mais maluco as coisas e tal, e principalmente em relação ao protagonista, que você falou que não se mistura, né? Mas eu pensei, né? Eu não falei pra ele na hora, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, me martelando, né? Será que o filme ele é mesmo fiel à época? Mas aí eu me coloquei uma outra pergunta. Esse filme é uma comédia. Sim. Ele é uma comédia, ele precisa ser. Pode, não pode, exato. entendeu? Aliás, é o que filmes fazem, né? Exatamente. As artes, no geral, O diretor, né? ele quis passar aquela mensagem, necessariamente não é. Eu acho que não é um documentário. Exato. Eu acho que se você for a esse filme querendo ver um retrato fiel do que foi os anos 60, 70, da época da era das drogas, do rock, talvez não seja um retrato. Mas ele é considerado como um filme semi-autobiográfico, não é? Ele é porque o Cameron Crowe também é jornalista, depois se tornou cineasta, é um cara que gosta muito de música, que escreveu sobre música, tem livros escritos sobre cinema, então assim, aquele menino, ele não assume isso, né? O Cameron Crowe não assume, mas ele é sim um alter ego do diretor, né? Muito claramente ali. Tanto é que tem aquela cena do encontro com o crítico, que é interpretado pelo Philip Seymour Hoffman. Ai, que tá fantástico. Lester como Bangs, sempre, né? O nome do crítico, né? E aquilo aconteceu com o Cameron Crowe mesmo. Ele tinha um crítico que ele amava, que escrevia, acho que numa revista, na Rolling Stones, e ele um dia foi encontrar aquele cara, o cara deu um monte de dica. Então, assim, ele trouxe muita coisa da realidade, assim como o Bertolucci trouxe no filme que a gente comentou anteriormente. Ele traz muita coisa real ali. Mas também tem muita coisa fictícia, obviamente. Ele vai pro lado da comédia. O Cameron Crowe é um diretor de comédia, né? Ele tinha feito antes aquele Jerry Maguire com o Tom Cruise, que fez o maior sucesso e tal.
Esse eu acho que talvez seja o melhor filme da carreira dele, o Quase Famosos. Então, assim, eu acho que é um filme que você tem que entrar nele pelo viés da comédia. Você tá vendo um filme que ele não quer te dar um retrato fidedigno do que foi aquilo. Né? É muito mais passando pelo filtro de um olho, de um olhar, de uma coisa que, de novo, a gente volta na questão da nostalgia. Ser de como ele viu. De como ele viu. Como ele viu. É um menino nerd que tá vivendo aquele momento e vendo um monte de maluquice e que se apaixona por uma groupie, né? Por uma menina que tá seguindo a banda. Que é uma menina maluquinha, né? Digamos assim, né? Livre, aquele momento ali. Mas eu acho também, apesar de ter esse viés cômico, eu acho ele muito sincero em alguns momentos. Sim. Né? Essa questão do diálogo com a geração passada, que é representada pela mãe, a mãe dura, rígida, mas que ao mesmo tempo não quer proibir ele de viver aquilo. Sim, é isso que eu acho legal. Ela é muito rígida, mas ela deixa ele viver aquilo. Ela sabe que aquilo mas se permite, é a coisa que o garoto mais ama. Ela vai impedir de ter aquela oportunidade. Meu, ele não foi na formatura dele pra estar com aquela banda. Assim, e ela era professora. Né? E tem uma coisa que eu adoro nesse filme que eu nunca esqueço, que no começo do filme é um outro ator que interpreta ele, o menininho, né? E a irmã, acho que fala, olha, tem uma coisa pra você ver lá na casa, tal, vê lá, tem um segredo. Aí ele vai, são discos que ela deixou pra ele. Sim, são um disco de vinil. Uau. E ali é o primeiro contato que ele tem com o rock. Ele começa a olhar aquilo começa... Aí ele pega um disco e coloca pra ouvir. E o Cameron Crowe fez uma coisa mágica ali, eu acho, porque quando começa a tocar música, é uma música chamada Sparks, se eu não tô enganado. Ele põe a câmera em cima do disco e tudo roda. É como se o mundo do moleque rodou. Quando ele tem um contato com o rock, tudo gira, tudo muda, tudo daí se é uma mistura. passagem de tempo. É uma passagem de tempo. Então, assim, Que lindo, né? ele representa essa mudança do tempo, da, entre aspas, uma maturidade cultural por meio da descoberta do rock. Né? E aí tudo faz sentido, né? Aí você entendeu o personagem. Não, genial, o rock mudou a vida desse moleque, né? E aí ele vai ter que fazer isso. E a banda que ele conhece, aquela banda Stillwater, é uma banda fictícia, é uma banda que não existiu na época, só que o Cameron Crowe, quando ele escreveu o roteiro, ele se inspirou em várias bandas. Ele foi pegando características do estilo musical, de bandas, inclusive na trilha sonora, que eu adoro a trilha desse filme. Várias das bandas que ele usou de inspiração para os Stewart estão lá. Né? Então, vale a pena conhecer a trilha também. E eles citam, né, as bandas reais do Black Sabbath, eles citam várias bandas, sim. Assim, então, e você vê, eu acho que é uma característica, né, da adolescência também, né, se ligar a músicas, como falamos, tal. E assim, é uma saída também, se a gente for pensar, né, numa saída no sentido assim que você pode escolher como a escrita pode ser através das músicas, por exemplo, uma boa saída para uma adolescência, por exemplo, que poderia estar entrando, né, numa questão aí de ter outra via, né? Porque a gente está dizendo de experimentações novamente, e esse jovem ele pode ter um leque de coisas a experimentar, que podem também ser fornecidas ou negadas pela família, pelo entorno, né? Então a música pode ser uma saída saudável para questões emocionais conflituosas, problemáticas também, essa coisa da saída cabe muito bem mesmo. Não, e tem uma outra discussão que a Patrícia pode ajudar a gente a fazer aqui também, Fátima, que eu acho que é muito interessante, que é uma mãe solo, né? Exatamente. Não tem a figura do pai na casa. O pai morreu, né? O pai morreu. Então, assim, a mãe abraçou ali os dois filhos, só que ela não pôde segurar eles por muito tempo. A irmã foi embora trabalhar como aeromoça, foi pro mundo, chegou uma hora que o menino se desprega e a mãe fica sozinha ali, tentando... Então, acho que essa é uma abordagem interessante que o filme traz. Também. E isso da mãe é uma coisa que eu achei muito forte, talvez porque eu sou, né, uma mãe solo também, de, assim, ela cuida muito bem dos filhos, mas ela não prende, ela deixa eles ir. Ela entende que é importante. Ela entende que eles têm que seguir o caminho. Então, né, assim, como é sutil isso, não é? Porque, assim, é preciso oferecer referências, né? É preciso oferecer, vamos pensar assim, uma certa autoridade, né? Porque, né, você precisa... em algum momento, oferecer isso para os filhos. Né? Então, fazer as funções que seria uma função paterna. Uma mãe pode fazer também. Não é? Uma escola, um professor, né? Outra pessoa pode fazer, não precisa ser necessariamente o pai. Né? De dar limite, por exemplo. É disso que eu estou dizendo. Né? Não estou dizendo de ser uma pessoa autoritária. É diferente você ser autoritário
do que você ter autoridade, Sim, né? sem dúvida. Então, oferecer, talvez, né, por isso que esse menino, né, não se perdeu no caminho que ele escolheu. Ele viu tudo aquilo, mas ele tinha referências, né, que foi fornecida pela família, suficientes, né, que ele respeitava e entendia que era melhor para ele. Não se envolver com drogas que a mãe e tal, acreditou, né, no que ela passou para eles, por isso que ela deixou ele seguir o caminho. E realmente os dois foram embora, mas nenhum dos dois se perdeu. A menina vai trabalhar como Eles precisavam fazer aquele caminho. E é engraçado, assim, porque... Perdão. Desculpa, assim, uma das coisas que a gente vê muito, porque, né, nós, não falo, sei lá, latinos, assim, americanos, sei lá, a gente é muito de prender os filhos. mais afetivos, mais né? afetivo, aquela coisa. Lá o adolescente não, ele com 17 anos, ó, tu vai caçar o rumo, né? Vai pra faculdade, vai morar fora, né? E os pais, né, geralmente eles liberam o filho de uma maneira, né? Que só vê o filho no Natal e em ação de graças. Então eu ficava, eu sempre isso me chocou muito, sabe? O fato dessa, vamos dizer, frieza, né, da família. E você vê, e no fim, né, tem afetividade também, né? É só uma questão cultural diferente da nossa, né? Mas assim, é importante, porque a gente também quer que os nossos filhos saiam, não é? A gente também quer que os nossos filhos cresçam. Mas não se percam. Não é? Exato, né? E como é possível? É possível fazer esse trabalho, né? No sentido enquanto marcar uma presença, principalmente, né, quando são pequenos ou adolescência, mas também permitir que eles experimentem coisas na vida, até para que eles tenham um respaldo de como lidar lá na frente quando adultos com as situações que surgirem. Mas também tem né? uma questão de choque geracional que é difícil, né, Patrícia? Sim. Porque sempre esse teve, filme, sempre vai haver. Nenhuma né? geração, nenhum pai vai ser igual à geração do filho. Exato. E assim, e tem rola uma incompreensão, né? Então, o que eu falei, a mãe do filme é de uma geração, aí os filhos foram dessa geração dos 60, da contracultura, aí de repente vem uma geração mais conservadora, uma mais liberal, enfim, vai chocando tudo ali, né? É o que a gente vê, né? De uma banda de rock. É o ambiente que mais tem droga possível, né? Droga, sexo e rock and roll, né? Mesmo, literalmente, né? Literalmente. Então, e não adianta também, eu acho que tem que ter essa diferença de geração, não adianta, eu nunca fui a favor de você ser amiguinho do seu filho. Exato. Você pode ser amigo ou tem que ter uma escuta genuína, mas né? você é o pai. Olha, Fátima, eu tive que fazer terapia para entender que o filho não é meu, entendeu? É muito louco, é a questão da palavra meu filho, né? Que é seu, tudo bem, né? Mas assim, para você deixar entender que ele é um ser humano individual, uma outra pessoa com outra singularidade, que, às vezes, até chocava algumas relações assim, né? Um outro sujeito. É muito interessante. Eu gosto muito desse tema porque a gente acaba, como, né, sendo mãe, querer aprender muito, mas deixa viver. E é isso, como você falou, a questão da escuta genuína, né? Você poder estar livre, né, em ouvir aquelas questões, o sofrimento que aquele jovem está passando, pela transição, as incertezas, né? Que é o que se espera nessa fase, é um bando de incerteza, conflito, né? E você não colocar as suas soluções, né, como fechadas, só tem esse jeito de sair desse conflito, né? Ajudar o jovem a desenvolver recursos psíquicos para que ele saia daquela situação da melhor forma possível, né? Por isso, dar referências, né? Os valores, é assim que a gente transforma um humano, né? Que não vem pronto, igual as pessoas dizem, né? Não vem com manual. Né? E não é porque você educou um filho que você vai saber como fazer com o outro, porque é muito singular, né? Cada um, né? Rafael, mudando um pouco falando de cinema, você considera esse filme no gênero road movie? Sim, é um road movie, com certeza. Né? É um filme de estrada, é um filme que a cada momento eles estão vivendo uma situação diferente, em um lugar diferente, né? Mostrando aqueles perrengues da banda, né? Tem uma cena do show que o vocalista toma um choque, né? Exatamente, ele é eletrocutado. Tipo, nada mais real, né? Que deve acontecer, né? Exatamente. E a gente só não fica sabendo. O Cameron Crowe deve ter se baseado numa situação real que aconteceu para escrever aquilo. E aí, depois que ele toma o choque, a banda não consegue mais tocar, quebra um pau, tem uma briga todo mundo tem que fugir daquele lugar, né? Então, assim, ele é um road movie, sim, e eu acho que é um road movie muito feliz. Assim, e tem uma questão curiosa,
que tem a questão do ônibus, né? Que tem uma brincadeira. Porque eles estão fazendo a turnê do ônibus, tal, e quando tá no ônibus, parece que tá tudo dando certo, né? Tá tudo muito legal, tal. E aí a banda começa a fazer muito sucesso, tal, começa a vender discos, tal. Agora a coisa vai ficar mais gourmetizada, elitizada. Falar gourmetizada vai ficar brava comigo. Vai ficar mais elitizada. Aí eles vão para um avião. Eles vão para um avião. E parece que depois que eles vão para o avião, tudo é errado. Eles têm que andar de ônibus mesmo. Eles cruzaram os Estados Unidos de ônibus, tem que ficar no ônibus mesmo. O avião é uma coisa meio... É muito engraçado uma cena, né? Que é aquela que ele falou, parece que o avião vai cair. Nossa, essa cena é ótima. E aí todo mundo começa a confessar um monte de coisa. Eles entram numa turbulência, e aí o piloto abre a porta e fala, turbulência, não sei o quê. Aqueles aviões... poucos passageiros. Pequeno, né? E a banda se olha, todo mundo fala, meu Deus, vamos morrer, é agora. Então, vamos confessar. Parece que é começa, e aí um começa a jogar na cara do outro. Eu saí com a sua namorada, não sei o que, eu sou gay, não sei o que. E de repente a turbulência passa, todo mundo tem que se encarar de novo. Como conviver com esse barulho, né? Gente, essa cena é sensacional. É sensacional, é muito bom, é muito bom. E aí, Sandra, o que você descobriu aí, falando em gourmetizar? Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês nunca vão adivinhar qual é o prato preferido dos roqueiros. Nossa. Nem imagino o que é isso. Eu ia pensar assim, logo de cara, não, eu vou errar, mas sei lá, um churrasco, um hambúrguer, uma coisa assim. Tô mais ou menos perto? Vou colocar que o segundo seria um churrasco. Um churrasco, um barbecue ali. Isso, um barbecue americano. Eu vejo que eles têm aquelas churrasqueiras abertas, que eles fazem ali aquelas linguiças queimadas, né? Seco, aquela coisa. Mas, gente, é frango frito. É verdade! Que barato! Parece, às vezes, eles comendo, né? Pega aqueles potes, assim. Pote de Eles frango têm os frito, potes chicken fry, gente. Você acredita nisso? Que barato! E a minha receita de frango frito fez o maior sucesso na festa italiana. Você lembra que a gente fez um frango frito uma vez, né, passado na farinha, deixado na geladeira e tal? É essa receita que eu vou dar pra você. Que delícia. Já sabe, com uma páprica picante ali. Olha só. Maravilhoso. Essa receita é facinha e dá pra você replicar bem, viu? Além de ser uma receita barata, né, prática. E super gostoso que deve ser, né? Lembrando que a Sandra não vai falar a receita aqui, mas ela tá no blog do Tempero, está no YouTube, está em todas as nossas redes, né? Nossa, que delícia, verdade, você lembrar agora, é comum ver. Porque dá para comer na turnê, né? No ônibus. Prato favorito, sabe de quem? Do nosso ídolo Elvis Presley. Verdade. Olha. O pai do rock, praticamente. Pai do rock. Elvis Presley amava. Nossa, mais um motivo, porque eu adoro o frango frito, né? Então, mais um motivo para comer agora. É isso aí, eu acho que essa receita é assim, fácil, prática. É, muito interessante. E para quem é duro, né? E no começo da carreira, né? Combina com cerveja. Combina com cerveja, que eles bebem muita cerveja. Né? Delícia. Com cerveja ótima escolha, né? Nossa, muito bom. Sim, Mais uma vez, obrigada, Rafael, de estar aqui. Poxa, eu que agradeço, sempre um prazer enorme participar desse programa que eu gosto muito, né? Sua rede aí. Só fico um pouco de fome nesse programa aqui. A gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver isso. Eu ia trazer um belisquete aqui, olha. Ô, Fátima, olha, na próxima vai ter. A gente tem certeza. Olha, a gente precisa resolver isso, hein? Minha rede é @rafaelamaral82 e no meu site é palavrasdecinema.substack.com. Sandra, já que você não trouxe o prato, né? Então você pode. Rede. Não, aí que você vai ficar com fome mesmo. Entra lá no meu Instagram, dá uma olhadinha para você ver quanta coisa boa a gente faz. É tudo inspirado em pessoas, em circunstâncias, em festas. Amo minha profissão, gente. Tem noção, não. Então entra lá no Sandra Romancini. Se você tiver qualquer dúvida, é um franguinho muito fácil de fazer, mas se você tiver dúvida, pode mandar lá que a gente vai trocar aí umas ideias. Patrícia, muito obrigada mais uma vez e passa aí o teu contato. Eu que agradeço, Fátima. É um prazer estar com vocês, né, com todos. O jeito mais fácil de vocês me acharem é através do site do Triep, www.triep.com.br. Procura lá nos membros
Tem meu mini currículo, meu e-mail, meu telefone de WhatsApp, e lá também vocês encontram 3 artigos sobre adolescência, tá bom? Então siga nossas redes, acompanhe no YouTube, no nosso Instagram, no Spotify, e até a próxima semana com o último episódio dessa série. Muito obrigada.